Boa noite, professoras, professores, gestores e gestoras escolares do Brasil. Eu sou Alessandra Moura e estou hoje caminhando para o encerramento do nosso primeiro dia da IELTS Week de 2025, nossa quarta edição. Hoje a gente termina um dia temático sobre educação ambiental, educação para sustentabilidade, resiliência escolar, tanto no ensino da língua inglesa quanto em todos os outros aspectos relacionados à educação escolar. Eu tenho o prazer de encerrar com uma querida professora, Irene Rizzini, que é especialista em juventudes, tem uma extensiva lista de publicações na área, tratando sobre crianças, famílias e comunidades no Brasil. Colaborou intensamente com pesquisadores do mundo todo. Ela trabalha no campo de direitos humanos, de políticas públicas, já abordou violação de direitos da criança e do adolescente, especialmente as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade, como pobreza, violência, favelas urbanas, também crianças institucionalizadas. E a professora Irene também é especialista em educação para crianças com deficiências mentais e desenvolvimento infantil. Abordou também justiça da infância e da juventude, ativismo, empreendedorismo para jovens, para crianças. Então, a professora Irene vai trazer aqui uma fala junto com a Rayana Ribeiro. A Rayana é uma das diretoras do Aprendiz, do Centro Integral de Educação da Cidade Escola Aprendiz. A Rayana é formada também há 20 anos, trabalha com projetos de educação e de direitos humanos, e ela é responsável pelos programas do Centro de Referência de Educação Integral e Educação de Território e Proteção Integral. A temática que a Irene, a professora Irene e a Rayana vai trazer está relacionada aos adolescentes, os jovens e as mudanças climáticas, trazendo o que as pesquisas, a última pesquisa do CIESP, do Rio, trouxe sobre as percepções desses jovens e sobre as questões relacionadas à mudança climática, seus papéis e os seus desafios. Com a palavra a professora Rizzini e a Rayana Ribeiro, com vocês. Mais tarde a gente volta para perguntas e respostas. Boa noite, queria dar as boas-vindas a todas as pessoas que nos ouvem e agradecer ao British Council por esse convite para participar da IELTS Week Brasil. A gente está aqui com a professora Irene Rizzini para conversar sobre um tema que nos afeta a todos, mas em especial as nossas crianças, adolescentes e jovens. Eu vou fazer minha audiodescrição e passo para a professora Irene poder se apresentar. Meu nome é Rayana Ribeiro, eu sou uma mulher branca de cabelos longos e castanhos. Estou vestindo uma blusa verde e atrás de mim tem uma parede branca com um quadro de peixes, uma cortina e um ar-condicionado. Irene, por favor, se apresente, faça sua audiodescrição. Quero agradecer aí ao convite do British Council, estar aqui com a nossa parceira, Rayana, e o Cidade Escola Aprendiz. Muita alegria de estar aqui. Eu sou Irene Rizzini, eu estou no momento em Fortaleza, um seminário internacional muito interessante. O nosso foco aqui hoje é população em situação de rua, muitos desafios para toda a América Latina. Eu gosto de me apresentar assim, de uma forma que eu acho que é bem interessante para a gente entender que nós somos uma mistura de raças e de histórias. Minha família vem da imigração italiana e a mistura, né, de nossos povos colonizados, os nossos povos nativos aqui do Brasil, os indígenas e
os escravos que foram trazidos da África. Então, eu sou uma mistura meio branca, meio morena. Herdei os olhos azuis aí da Itália e cabelos cacheados. Eu estou vestindo uma roupa, uma blusinha preta e vinho, um colar azul. Tenho 70 anos e uma longa trajetória de trabalho na área educacional universitária. Irene, muito obrigada. Você é uma referência quando a gente fala de direitos da criança e do adolescente, dentro e fora do Brasil. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre essa pesquisa, né? Você também integra o CIESP, que é o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, que coordenou esse estudo, que foi escutar, né, os nossos meninos e meninas a respeito da crise climática. Queria começar te perguntando o que levou o CIESP a realizar essa escuta nas diferentes regiões do país. Primeiro dizer, Rayana, que o CIESP, o Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, está sediado na PUC-Rio, onde leciono, né, no Departamento de Serviço Social, e desde 1984 nós temos conduzido estudos bem aplicados, bem focalizando as políticas públicas e também para a formação de profissionais em todas as áreas, a área educação, saúde, assistência, todas que lidam, né, com a população infantil, adolescente e jovem. E nós temos observado nos últimos anos o aumento da crise climática, uma crise sem precedentes, né, que nós estamos vivendo e que afeta assim, diretamente as nossas crianças de hoje, mas também aquelas que virão, que estarão nascendo, né, nas próximas gerações. E observamos nos vários estudos que têm sido publicados, até por conta da COP30 se aproximando agora em novembro, em Belém, que esses estudos, muitos deles não mesmo consideram a população infantil e juvenil, embora no mundo nós tenhamos quase metade da população abaixo dos 30 anos no mundo inteiro. Então, nós temos uma população significativa jovem no mundo que será certamente mais afetada do que nós, a geração mais velha, né? E temos observado que os estudos que trazem as vozes das crianças e dos adolescentes, são estudos, em geral, que usam plataformas virtuais, e isso traz uma limitação muito grande, porque somente aqueles que têm acesso a essas plataformas podem responder às enquetes. A vantagem é que você pode ter um número bastante grande de participantes, mas é tendencioso no sentido de que aqueles que têm acesso e também aqueles que talvez já tenham interesse no tema que podem. E vimos que há uma questão local que é fundamental, que tem que ser abordada. E é por isso que resolvemos fazer esse estudo presencialmente. Muito bem. Agora, a gente não tem... Queria que você comentasse um pouquinho a sua opinião. Assim, acho que a maioria das investigações sobre as emergências climáticas, sobre a crise climática, não necessariamente está colocando os adolescentes e jovens no centro do debate. O CIESP tem algum levantamento em relação a essa presença, né, a esse tipo de escuta sendo realizada em outras partes do mundo? Tem escutas em outras partes do mundo, mas como eu já apontei, são estudos amplos que não abordam a questão mais territorial, que é fundamental quando estamos falando de questões climáticas, né? Eu queria acrescentar para quem está nos escutando que essa pesquisa que nós realizamos, intitulamos Adolescentes, Jovens e Mudanças Climáticas no Brasil, nós tratamos da faixa etária essencialmente adolescente, 12 a 18 anos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas um pouquinho além dos 18, né? Eles foram incluídos também, e pelo Estatuto da Juventude, jovem de 15 a 29 anos. Então, nós usamos essa terminologia de adolescentes e jovens, eu vou estar me referindo mais a adolescentes ou jovens aqui,
de forma intermitente, mas aborda essa faixa etária. E só dizer também que o que estamos discutindo aqui tem impacto direto sobre as crianças também, né? Então, temos que pensar mais amplo, sobretudo para a área educacional, para nós pensarmos as crianças também nos impactos que nós vamos estar trazendo nesse nosso estudo. Irene, e para além da faixa etária, que outros aspectos relacionados ao perfil desses participantes você destacaria? Nós tínhamos alguns desafios. Os desafios eram que nós queríamos que o estudo estivesse pronto realmente meses antes da COP30 para a gente poder contribuir, trazendo, incluindo as vozes jovens, né, neste debate, nas ações sobre as mudanças climáticas. Então, corremos contra o tempo, buscamos recursos, não foi fácil, e conseguimos com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, também com uma fundação internacional chamada Nova Institute, algum recurso para fazermos a pesquisa, e depois estabelecemos uma parceria com o Cidade Escola Aprendiz, e aqui nós estamos fazendo os desdobramentos mesmo desse estudo juntas aqui. Então, a faixa etária foi aquela de 12 a 18, né? Nós resolvemos que faríamos entrevistas pessoalmente. O CIESP tem muitos estudos e muitas parcerias ao longo do Brasil afora. E aí selecionamos 10 cidades bastante importantes e populosas, importantes para o Brasil. Essas cidades foram Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. E selecionamos assistentes de pesquisa, né, de nosso conhecimento em todas essas cidades, já treinados em entrevistas e contatos com crianças, adolescentes e jovens. Fizemos uma boa formação aí para esses assistentes de pesquisa, e eles foram a campo. E selecionamos aí 200 adolescentes nessa faixa etária. E nosso desafio era o tempo, né, para poder trabalhar com estudantes. Pensamos como é que nós vamos abranger uma área geográfica interessante nessas cidades tão grandes, como é que nós vamos lidar com a questão socioeconômica para a gente ter uma maior diversidade dentro dessa amostra. Aí pensamos de dividir meio a meio, estudantes de escolas públicas e privadas, né, entendendo que aqueles adolescentes dos segmentos de classe média baixa, por exemplo, estariam mais nas escolas públicas, aqueles com maior poder aquisitivo nas escolas privadas. Pensamos em formas de mobilização nas cidades para atingir grupos de diversos bairros, também para contemplar outras questões como os locais mais periféricos das cidades, tentando abordar um pouco a diversidade também de sexo e cor, né, e raça. Então, acabamos com uma amostra bem interessante, viu? Representativa, né, da diversidade brasileira.